Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Deus, para que nós possamos experimentar uma medida extraordinária, da qual nós não experimentamos ainda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quando dizem amém? Amém. Aleluia, irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você arrumou aquilo lá? Não, não é para agora não. Só para daqui a pouco. Aleluia. Amém? Irmãos, nós sempre oramos antes, né, de começar a ministrar uma palavra, porque você pode ler a palavra de Deus como um livro de um grande romance. Né? Esse é um prisma, que é do amor de Deus por nós. É um livro de romance. Né? Mas, quando você lê a palavra de Deus também, né, como um livro de romance, mas também através da revelação do Espírito, sabe, aquilo que você leu hoje, a palavra de Deus diz, ela se renova a cada dia. E quando você entende que ela se renova a cada dia, e você abre o seu coração para receber essa palavra, né, não com entendimento natural, mas através da palavra viva de Deus, irmãos, como isso é extraordinário. Então você precisa entender por que nós oramos antes, amém? Então vou orar aqui, faça a sua oração, fala, Senhor, fala comigo nessa noite. Já é uma oração. Talvez você não saiba, você fala, Senhor, me dá uma palavra nessa noite. Isso é uma oração, Deus é simples, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala conosco nessa noite, alarga a Tua visão em nós, Pai. Que nós possamos sonhar os Teus sonhos, Pai, e sermos exitosos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, não sei se você tem curtido no Instagram, nós temos colocado o tema da palavra. E o tema da palavra é, qual é a tua visão? Qual é a tua visão? Sabe, todos nós temos uma visão, seja certa ou seja errada, todos nós temos uma visão. E esse é o verdadeiro ponto. Porque mais importante do que você ter uma visão, é você saber para onde essa visão está apontando. Porque tem pessoas que elas têm uma visão, e talvez é uma visão que não tem nada a ver com o propósito de Deus, mas ela tem uma visão, ela tem um sonho particular. E muitas vezes ela se torna obstinada com essa visão. E não importa quantas pessoas ao seu redor falam, olha, não é por aí, você está pegando um caminho errado. Mas essa pessoa ela tem uma visão tão distorcida, que apesar de, às vezes, de pai falar, mãe falar, amigos falar, a pessoa vai, ela insiste até quando? Até quebrar a cara. É uma visão. Tem pessoas que têm uma visão, pastor, eu não quebrei a cara, mas a sua visão, ela tem te levado aos mesmos, a mesma cena, entra ano e sai ano, o cenário é o mesmo. O casamento não avançou, as finanças não avançaram, o trabalho não avançou, parece que é um déjà vu, sua vida é um déjà vu. Todo ano os alvos são os mesmos. Aí você fala, parece que eu já vi esse alvo, parece que eu já vi essa cena. E você não consegue romper. Então veja, se todo ano o filme é o mesmo em determinado quadrante da sua vida, isso quer dizer que essa visão que você está vivendo hoje, ela precisa ser o quê? Mudada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo. Né? Acho que está lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Se não me engano. Projeta para a gente aí. Ele não quer colocar porque ele queria colocar aquela frase, Deus disse, para botar aquele efeito, irmãos. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. Então veja que ele está falando, olha, você precisa ter entendimento, você precisa ter clareza das suas atitudes, daquilo que você crê,
Porque se você crê em uma visão equivocada, se você crê na sua própria visão, vai entrar ano e sair ano e o filme é o mesmo. Porque, geralmente, quando você crê nisso daí, você está sendo tomado por uma emoção. E todas as vezes que você toma decisões baseadas em emoções, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, às vezes, você vê a pessoa, era um excelente homem, excelente pessoa, mas ele teve uma discussão no trânsito, pegou uma barra, aquelas travas de direção, sentou na cabeça do outro, pum, morreu. Então, o cara, aí você vai ver a entrevista, ele era tão calmo, mas por quê? Ele ficou nervoso na hora, tomado, impelido por uma emoção, fez uma besteira. Então, às vezes você é impelido por uma questão emocional que você não consegue enxergar, você se tornou obstinado por alguma coisa e ninguém muda essa visão dentro de você. Mas tem momentos que você precisa ser racional. E qual que é a razão? É seguir a vontade de Deus. É seguir o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Né? Então, peraí, será que eu estou tomando o caminho errado? Qual que é a vontade de Deus? Jesus dizia o quê? Que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, pera lá. Quantos aqui são pais? Você pega o seu filho pequeno, ele tem umas ideias meio estranhas que você fala, nossa, filho, não é assim não. Você não tem muito mais maturidade que seu filho? Sim ou não? A sua vontade, a sua visão não é infinitamente maior do que a do seu filho? Pois é. Agora imagina, se a nossa visão é limitada, mas eu quero dizer que tem um Deus Pai que a visão dele não tem limites. Né? Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa renovar sua mente. Espera lá, se os meus alvos todo ano são os mesmos, não acontece, aonde é que eu preciso renovar para romper nessa área? Se o meu casamento não funciona, onde é que eu preciso acertar? Como é que eu preciso investir na vida do meu cônjuge para romper? Para viver um casamento exitoso, prazeroso, de deleite. Aonde é que eu preciso renovar minha mente? Né? Se minhas finanças, na verdade, pastor, elas estão avançando, porque eu tinha um X de dívida, agora eu tenho 2X de dívida. Pois é, mas avançaram para o negativo. Queima. Então veja, espera lá, para tudo. Você está pegando o destino errado, a sua visão está apontando para o destino errado. Você precisa renovar sua mente. Você precisa agora falar, Senhor, qual que é o caminho? Me guia. Onde eu estou errando? Porque se você se manter obstinado naquilo, cada vez você vai ficar mais distante do propósito de Deus. E aí continua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você está no destino errado, você precisa parar. Pastor, todo ano é o mesmo filme, todo mesmo cenário. Então para hoje. Fecha para balanço hoje. E ajusta a rota. Ajusta a rota. Já viu esses aplicativos aí, né, que quando talvez dá uma travada, né, dá uma brisada lá no seu pacote de dados lá, e aí era para você virar, mas você foi reto. O que faz rapidamente o aplicativo? Ele ajusta a rota. Sabe, o seu Espírito Santo. Sabe, quando você pegou a rota errada, não insista, mas permita que o Espírito Santo ajuste a rota. Como estão compreendendo? Então veja, o destino que Deus te dá, ele é perfeito. Então abra para viver. Amém, queridos? Então veja, agora, a palavra de Deus fala para primeiro nós buscarmos o reino de Deus, e aqui muitas pessoas travam aqui. Muitas pessoas não têm experimentado o melhor, porque têm focado em si mesmo. Têm insistido em coisas achando que a felicidade é a prosperidade financeira. E é interessante que muitos se esforçam através de um esforço natural, mas depois descobrem que isso não produz o propósito de Deus, alegria, satisfação, reconhecimento.
E aí ficam correndo de tempos em tempos, vivendo uma grande insatisfação. E no final das contas você vai ver que é uma questão de visão equivocada. Uma visão errada, um caminho errado. Então veja, para que você cresça em números, né? Para você crescer no seu casamento, meu casamento está na média 5. Para crescer em números, para ele se tornar uma média 9, 7, 8, 9, 10, né? Para que a sua célula cresça, né? Hoje tem 6, para que ela se torne 8, 9, 10, 15, 20, explosão, vamos multiplicar em 3, para que isso aconteça, para você ver uma expressão nas suas finanças, para que elas cresçam também. Antes de crescer em número, a sua conta bancária, tudo aquilo que você tem colocado nas suas mãos, você vai perceber que primeiro precisa crescer na questão não da quantidade, mas da qualidade. Muitos querem ter um casamento bom, mas não querem investir qualidade de tempo na vida do seu cônjuge. Muitos querem ver a sua célula multiplicando, mas não têm disposição de fazer os cursos do trilho do vencedor, para aprender a palavra de Deus. E aí fala, não, é o meu líder que é infrutífero. Mas espera lá, você quer fazer parte de um corpo, de um todo? Então você precisa se qualificar. Na vida secular, você está olhando lá, eu quero crescer, mas você não se dispõe a se qualificar também. E aí você entra num grande conflito interior. Mas para que haja um crescimento, precisa ter qualidade. Para o seu casamento crescer, você precisa investir na vida do seu cônjuge, precisa decidir. Antes, quando era solteiro, você investia muito e vivia apaixonado, mas depois que casou, parou de investir. E é a consequência. Amém? Então, se essa parte as irmãs adoram. Aí, estão até soprando. Mas, veja, tudo tem a ver com investimento. Tudo tem a ver com investimento. Antes, quando você estava todo enamorado, apaixonado, noivo, namorando, você estava ali andando sobre as nuvens né, e você gostava até quando ela ficava irritadinha, você achava bacana. Ela ficava linda, irritadinha. E aí você levava ela para jantar, você levava ela no cinema e tanto investimento constante. Mas depois que casou, para que cinema se assinamos o Netflix? Para quê? Para quê? Já temos uma televisão aí com tantos canais. Para que sair para jantar, se nós podemos resolver isso rapidamente, em 3 minutos com miojo? Mas você vai ver que muitas vezes na prática, aí não sabe por que a coisa não está indo a bom termo. Não sabe. O que é isso? Uma visão errada. A vontade de Deus não é essa para o seu casamento. Chapa terça nos casais, né? É uma retrospectiva. Pois é, só para próximos os caras falam, eu quero fazer esse curso de casais também, Zé. Esse é um merchan para a próxima turma. Mas não entende. Mas vamos pegar essa questão e vou trazer para você renovar sua mente agora. A palavra de Deus fala para buscar primeiro o reino, e as demais coisas são acrescentadas. Ou seja, está falando o quê? Para você investir primeiro no reino. Mas muitos, por uma visão distorcida, investem primeiro em si mesmo. E insistem, e não entendem por que entra ano e sai ano, e o cenário é o mesmo. Os visitantes me perdoam, já estou meio afiado. Amém? Falei para o pastor, os visitantes veio, você pegou mais pesado, depois eles não voltaram. Mas amém, a palavra de Deus é verdade, eu não posso hesitar da verdade, amém? Então veja, precisamos entender que quando você cresce,
Você fala, pastor, o problema é meu líder. Minha célula não frutifica porque o meu líder é infrutífero. Você não entendeu nada ainda. Você não buscou junto mesmo a mesma visão que o seu líder. E aí você está arrumando um culpado. Essa é o karma da história de todo homem. Desde o Éden. Eva comeu do fruto, Deus se apresenta, o que Adão fala? Deus, o problema é a mulher que tu me deste. Visão errada. O problema foi Adão, que não guardou a sua esposa e permitiu que ela comesse. Quantos estão compreendendo? Então, deixa eu te falar. Mas aqui meu líder está caído. Então chama ele, fala, vamos orar. Chama o pastor, vamos botar fogo nessa célula. Para fogo de Deus, a vida de Deus fluir. Mas talvez você chegue lá na sua célula, molhe o dedo para ver se tem a presença e doce e suave do Espírito. O dia que você chega e arrepiou, você fala, hoje Deus está presente. Mas o dia que você chegou na igreja e não arrepiou, você fala, hoje a presença não está. Visão errada. Porque a presença de Deus não está nessas quatro paredes. A presença de Deus está dentro de você. Você não identificou ainda, mas você está procurando um culpado porque não tem fluído. Visão errada. Está olhando para fora, quando na verdade tem que olhar para dentro. Você só vence a guerra lá fora uma vez que você venceu aqui dentro. Ministrei isso umas 2 semanas. Então veja, queridos, a maior expressão da graça e do amor de Deus em nosso chamado é a visão. A visão precede aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Sabia disso? Quando Deus te dá uma visão, na verdade essa visão está precedendo aquilo que Deus vai fazer. Mas muitas vezes quando Deus te dá uma visão, você não crê, porque você olha o ambiente externo. Você olha aquilo que você pode fazer, no seu natural, e você fala, não, essa visão que Deus deu, peraí, está meio impossível, acho que não é para agora não. A hora que eu tiver tudo certinho, aí sim eu consigo. Veja, não entendeu, visão errada. Está sendo racional segundo a sua ótica, não segundo a palavra de Deus. Está invertendo os valores da palavra de Deus. Então veja, sabe, Deus te chamou para liderar, para governar, irmão. Você precisa ter clareza disso. Você precisa ter clareza que Deus chamou para você liderar. Deus, quando fez o homem, Ele fez para que o homem liderasse, para que tudo que estava na terra se sujeitasse ao homem. Está lá em Gênesis, esse é o princípio. Então Deus não te chamou para ser mais ou menos, não. Deus te chamou para você ser exitoso em tudo que você for fazer. Em tudo. Onde você colocar a planta dos seus pés, Ele vai te dar por herança. Onde você colocar as suas mãos, haverá governo. Essa é a vontade de Deus. E você precisa ter clareza disso. Porque se você não tiver clareza, você sempre vai estar numa posição de, ó vida, ó céu, é o lip e o hard. Sempre reclamando e murmurando, o que vai ser, o que não vai ser. Mas quando você tem clareza do seu chamado, que você é o filho amado de Deus, a sua visão muda. Você pode até começar uma empresa pequena, mas você fala, essa é a primeira semente de uma grande floresta. Porque vai crescer, vai avançar, eu vou prosperar, e eu vou experimentar o melhor. Não só no porvir, mas também nesse tempo. Essa é a promessa de Deus, mas muitos não, por não renovarem a sua mente, falam, ai, tá bom assim, tá tudo certinho. Não, está certinho, eu estou pagando as continhas, está tudo bom. Não, Deus te chamou para ser um abençoador. Abençoador. Você tem revelação disso, sim ou não? Mas veja, aquele que tem revelação, ele anda como tal. Quando você tem uma oportunidade de abençoar, você abençoa? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque Deus move são nesses momentos, é quando surge uma necessidade, e você pode ser abençoador, você é. Podia ter deixado para tirar os dízimos agora, hein? Já falar para os senhores, nós compramos 50 cadeiras,
Mas nem todos tiveram a oportunidade de abençoar com uma cadeira. Como estão compreendendo? Então veja, você precisa renovar sua mente, porque as oportunidades elas aparecem. Mas depois que passa, passou. Passou. Então eu estou renovando eu quero que você renove a sua mente para você experimentar o todo. Porque um dos maiores enganos é quando uma pessoa ela é boa mesmo. Ela vai edificar uma empresa e ela é boa, ela estudou, ela se qualificou. E ela é boa para administrar aquilo. E ela prospera. Mas você pode ter certeza que em algum momento ela se torna a tampa da própria panela. Porque aquilo que ela acha que é a maior prosperidade da vida dela, por reter sementes, você nunca experimenta o topo. Então veja, fala a pessoa do seu lado, você toma uma bênção. Então veja que a visão, o que acontece? Quando nós temos uma visão limitada, a gente consegue enxergar assim muito próximo. Né? Porque a nossa visão, muitas vezes, não é a visão de Deus. Qual que é a boa notícia? É que Deus sempre vem te dar um chacoalhão. Fala, peraí, vou ajustar a rota. Você está pegando a sua visão está muito limitada. O teu Deus é grande, Ele vai te dar uma visão grande, amém, queridos? Eu queria arrumar uma barraca mesmo, uma tenda. Mas enfim, em cima da hora eu falei, amor, mas arruma uma toalha. Eu tive essa visão um pouco antes. Então vamos ler lá chamar dois voluntários aqui. Vem cá, Zé, vem cá, Alan, que estão aqui mais à frente aqui. Sobe aqui. Um de cada lado aqui. É só uma simulação, tá? Põe aqui na minha frente, aqui mesmo, aqui. Era para ser escuro, né? Que senão eu estou parecendo aqui o Lombardi, né? Só a sombra. Tá dando para ver a sombra ou não? Ótimo. Então projeta para mim aí, Gênesis 15. A partir do verso 1. Dá para os irmãos lerem ou não? Ótimo. Então veja, qual que é o contexto aqui? Abraão morava em tendas. Tendas. Era a sua casa. E dentro da sua casa ele tinha uma determinada visão. E vamos ler lá. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Veio através do quê? De uma visão. Lá começou. E disse... A gente não tinha combinado nessa parte, mas tudo bem. E disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Verso 2. Respondeu Abraão, Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então veja, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, eu tentei. O Senhor falou que eu ia ser pai de multidões, eu tentei. Mas a promessa não veio. Porque qual que era o contexto dele? A palavra de Deus diz que ele já era adormecido. Ou seja, não tinha mais ereção. E a sua esposa já era estéril. Não tinha mais como ter filhos. Mas aí ele tenta agir de uma forma natural. E tem uma filha com uma escrava. Ou seja, ele teve uma atitude natural, mas essa atitude natural não produziu o efeito que ele esperava. Muito pelo contrário, surgiu muita complicação. Toda briga que tem hoje no Oriente Médio é devido a essa atitude natural dele ter um filho com a escrava. Vamos continuar. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Mais um. Então conduziu até fora,
Então veja, até esse momento, o que ele conseguia ver é que o seu herdeiro ia ser, ia vir de uma forma natural, mas Deus estava falando, olha, isso que você está pensando, essa forma natural, essa sua visão natural, não é a minha visão. A sua visão dentro da sua tenda, você só está vendo a parede e você. Você olha, não tinha espelho naquela época, mas às vezes você está dentro da sua casa, você olha para o espelho e você só vê você. Você vê as suas incapacidades, as suas limitações. Mas é o que Deus faz? Deus vira para ele e fala assim, então conduziu até fora. Deixa eu conduzir até fora aqui. Ele saiu, conduziu para fora. Para ver o quê? A visão dele limitava. A sua própria tenda natural, construída por ele mesmo, limitava. Mas Deus fala, olha, sai para fora. Eu tenho uma outra visão para você, que não é a sua. Irmãos, e se tem uma coisa espetacular, eu gosto muito de sair de São Paulo e chegar à noite e olhar para o céu. Eu acho uma cena assim extraordinária. Olhar as estrelas do céu. E aí o que acontece? Deus leva ele para fora para mostrar aquilo que ele pode fazer. Ele leva Abraão para fora para mostrar o sobrenatural dele. Olha, você está vendo só isso? Mas conta as estrelas do céu. Conta. E ele fala assim, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Vamos ler mais um. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Mais um. Disse mais. Vamos desmontar a tenda, que os irmãos já entenderam essa ilustração, amém? E disse mais, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Gostei desse negócio de efeito. Então veja, aqui Deus está falando aqui o seguinte, olha, ter filhos é o meu propósito? Mas não é só ter filhos, eu vou te dar essa terra também. Está falando o quê? Eu vou te prosperar financeiramente também. Eu vou te dar essa terra que você possui aqui, onde você está botando a planta dos seus pés. Sabe por quê? Só porque você quer buscar primeiro o meu reino, ter o meu filho. Qual que era a lamentação dele? Ele já era rico aqui. Mas qual que era o clamor? Qual que era o clamor dele? Era descendência, era filhos, era o reino de Deus. E ele tentava fazer na força do seu braço. Veja, ele era crente. É quando você está na sua célula, 6 meses tentando multiplicar na força do seu braço. Você está fazendo, mas do modo errado. Você está até, né, Deus falou, vai liderar uma célula, mas você está na força do braço ainda. Deus falou, monta uma empresa, eu vou te prosperar. Aí você falou, bom, já que Deus falou, eu vou na força do meu braço agora. E você está ali ano após ano. Né? Põe a cabeça para fora e fala, agora vai. Agora vai, e vai naquilo lá. Parece que vai subir, mas depois desce, vai. Nunca tem, está precisando de um milagre todo mês. Dia 20 chega imposto, precisa de um milagre. Então veja, queridos. Sabe, Deus, quando Ele te dá uma visão, é para te levar a outros níveis. Você precisa entender isso. Quando Deus chama Abraão para fora, era para levar ele para outro nível. Outro nível. Conta as estrelas, se é que tu podes. Amém? Então veja, a visão que Deus te deu não tem a ver com a sua capacidade para executá-la, mas está relacionada à capacidade dele investir em você. Você precisa entender isso. Porque muitas vezes você espera acontecer alguma coisa para então você fazer. Então veja, Abraão estava lá adormecido, irmãos. Ele falou, não, eu vou esperar a Pfizer lançar um azulzinho para resolver meu problema. Era um caminho. Não, eu vou alugar uma barriga de aluguel. Era outro.
tudo natural. Mas Deus, quando Ele vai fazer, é através do extraordinário, através do sobrenatural. Você precisa entender isso. E isso exige o quê? Uma posição de fé. Amém? E não tem jeito, quando você tem uma visão clara, e você quer avançar, você precisa ter uma visão clara. Isso vai, as suas atitudes, a sua entrega vai definir qual que é a sua visão, como você tem andado. A sua entrega, o seu investimento, o seu tempo, seus recursos, isso vai definir como você tem andado nessa visão. Sabe, muitos reclamam, pastor, eu estou cansado, muita agenda da igreja. Essa é a sua visão. Que a igreja cansa. Mas você não consegue contabilizar as 40 e... Quantas horas semanais são hoje em dia? 44? Que a sua empresa exige, fora a hora extra e os afins. Aí você fala, não, essas 2 horas aqui de célula, aqui de quinta e de sábado, nossa, estou esgotado. Acho que eu não vou hoje não. Pronto, definiu a sua visão. Aquilo que verdadeiramente é importante para você. Quantos estão compreendendo? Então veja, a sua visão, a sua atitude, ela vai determinar muitas coisas. Né? Aleluia, estou olhando o relógio aqui, eu estou preocupado, porque agora é que eu vou começar a palavra. E eu estava meditando nesses dias, eu falei algo similar que eu falei aqui, em algumas ministrações passadas, mas eu estava meditando na visão que Deus deu para Noé. Acho que todos aqui conhecem a história de Noé. Então, Deus deu uma visão para ele e falou, olha, qual que era o contexto da época? O povo tinha se perdido, literalmente. E aí Deus falou, olha, Deus se arrepende e fala, não, eu vou destruir tudo. Não dá, do jeito que está, não foi esse o projeto original. Mas é que acontece, a palavra de Deus diz que Deus achou graça em Noé. Deus olhou para Noé e achou graça. E aí Deus dá uma visão para ele. E fala, olha, constrói uma arca. Agora eu quero te fazer uma pergunta antes. Qual é o sonho que Deus já te deu? Qual é o sonho que Deus já te deu? Em algum momento você faz ser difícil demais, é impossível demais, eu acho que não tem condições. Qual foi? Qual foi? Porque Deus aqui, Ele está pedindo aqui para Noé, naquela época nós não tínhamos o ITA, não tinha engenharia naval. Meu cunhado fez engenharia naval no ITA. Naquela época não existia o ITA. Não existia, ele não era engenheiro naval. Mas Deus dá um sonho, dá uma visão para ele. E aí nessa visão, nesse sonho, o que acontece? Não tem jeito, irmãos. Ele decide andar na contramão do mundo. E todas as vezes que você andar na contramão do mundo, você vai incomodar pessoas. Não tem jeito. Deus olhou e achou graça. E aí o que acontece? Ele começou a andar debaixo da graça e do favor de Deus. Todas as vezes que você está andando debaixo da graça e do favor de Deus, você começa a incomodar pessoas. Você começa a ser perseguido. Pessoas que estavam ali do seu lado, é que você começa a desfrutar da graça, elas não querem que você experimente da graça. Elas falam, ei, para de andar nisso, vem para cá. É só você se converter, começar a experimentar de Deus. Se você não conhece a pessoa para Jesus, ela quer que você saia debaixo da graça e do favor de Deus. Porque você começa a incomodar pessoas. Assim foi com Noé. E ele começa a construir algo grande. Porque Deus tem uma visão grande. Talvez muitos sabiam que era um barquinho. E aí eu fico pensando, todo mundo ficava vendo, e Deus, simplesmente porque ele teve a visão, e ele respondeu essa visão, Deus começou a capacitá-lo. Ele não era formado, ele não sabia, ele não mexia, não era do ramo, não era do segmento. Talvez alguns falem, mas Pedro já era pescador, já tinha uma noção. Noé não tinha noção nenhuma. A única noção que ele tinha era de ouvir a vontade de Deus. E isso basta.
para ele desfrutar de algo grande. Então veja, Deus quando chama Noé, não foi para construir uma arca aleatória. Deus quando chama Noé, foi para construir a arca da salvação de todo ser que se movimentava, tanto os homens quanto os animais e os bichos e os insetos e os répteis. Era algo grande, era um projeto grande. Mas no meio desse processo houve o quê? Perseguição. Sabe, às vezes você começa bem na visão, mas no meio do processo você para, porque você não consegue ver a arca pronta. E aí você para. Sabe, você está falando, você está evangelizando, mas em algum momento entrou uma mentira, aí você fala, e fulano de tal, você está orando, ih, pastor, lá só Jesus. É verdade, nós sabemos que é só Jesus, mas você parou de evangelizar, você falou, e ali, o que você está falando? Ali não tem jeito, então nem estou orando mais, ali é só se Deus quiser, mas deixa eu te falar, Deus já quer, Ele já te chamou, amém? Então veja, quando Deus te dá um propósito, Ele te dá um sonho, uma visão, Ele te dá um propósito. Sabe qual que é o nosso propósito hoje aqui como igreja? Sabe, é salvar pessoas, é gerar discípulos, é ver transformação na vida das pessoas, isso é extraordinário. Sabe, é só você olhar para a sua vida e ver o quanto você está sendo transformado. Você já fala, uau, isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. E quando você entende isso, você fala, olha, eu estou nesse projeto para que outros sejam alcançados, você entrou agora no projeto de Deus, mas eu não tenho condições. Sabe, você entrou no projeto de Deus mesmo, sabe quando você entra no projeto de Deus e você chega numa igreja como a nossa, que tem uma estrutura, você fala, peraí, qual que é a estrutura para que essa igreja cresça? É se tornar um líder de célula? Então eu vou fazer de tudo para me tornar um líder de célula. O líder de célula falou, não, peraí, eu quero que essa igreja cresça, eu quero que a célula cresça. O que eu preciso fazer então? Eu preciso me tornar então um discipulador. Entendeu a visão, entendeu o chamado. Se dispôs. Pastor, mas eu não tenho condições. Quem diz que você precisa ter? Abraão, simplesmente ele entrou no sonho, na vontade de Deus, na visão de Deus. Ele creu, porque naturalmente era impossível. Então Deus, quando Ele te chama, Ele não está olhando a sua incapacidade, mas Ele está simplesmente vendo um filho amado sendo capacitado por seguir a vontade do Pai. E qual que é o resultado? É crescimento, é reconhecimento, é satisfação, é prazer, é regozijo, é gozo. Prazeroso. Deus, quando Ele chamou o homem, foi para ter prazer, tanto que Ele fez o homem e a mulher, colocou lá no jardim do Éden. Jardim do Éden é jardim de prazer, jardim de delícias. Esse é o projeto. E se você não tem tido prazer na sua vida, é porque você está na visão errada. A sua visão está distorcida, porque quando você está alinhado com a visão de Deus, você tem prazer em tudo. Pastor, e no dia mau? Você ora, busca o pastor, o discipulador, falou, hoje eu estou no dia mau. Mas veja, é um dia, não é dia após dia. Pode acontecer? Lógico que pode, faz parte. No mundo, 3 aflições, mas tem de bom, 3 tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos nós temos e faz parte. Agora o que acontece? Quando você olha a tribulação e você sabe que é para o seu crescimento, para o seu avanço, para o milagre de Deus, para o sobrenatural, uau! Nada te paralisa. Nada. Nada te paralisa. Pelo contrário, talvez você olhe aquilo como mais um desafio. Mais um desafio. É que nem menino. Fala, menino, não sobe aí não que você não consegue. Ah, tem menino que é elevado, né? Fala, vamos ver se eu não consigo. É uma tribulação, um muro. Mas ele vai, não importa se ele vai cair, quebrar os dentes. Ele não está preocupado, sabe por quê? Ele teve a visão que ele consegue. E pode ter certeza que ele sobe. Ele pode vir até cair e depois vir chorando, né? Mas ele fala, eu conquistei. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Ele está olhando um muro maior ainda.
Não tem jeito, Deus colocou isso dentro da gente. Deus colocou isso daí dentro do homem. Essa conquista faz parte. Se você perdeu esse, como se fala? Não, nem entendi o que você falou. Esse time, não sei se é, sei lá. Se você não tivesse insight diário, ó, ficou bonito agora, né, com o pessoal do marketing. Se não tivesse insight diário, se você não tivesse engajamento diário na sua vida, de estar engajado no projeto de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, isso é a maior coisa da sua vida. Quando você sonha com isso, você começa a viver isso, as demais coisas vão acontecendo sem você perceber. Os seus sonhos, eles começam a se tornar uma realidade diante dos teus olhos. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Então quando Deus chama Abraão para fora, foi para sonhar. Olha aqui, ó, quantas estrelas do céu fui eu que fiz. Se eu fiz as estrelas, por que eu não posso te dar um filho? Ele dá visão da arca para Noé, e ele fala, olha aqui, ó. Qual foi o fruto que ele estava vendo? Nada. Mas um dia o dilúvio veio. E o dilúvio foi a resposta de todo o trabalho. Um dia veio o dilúvio, e a resposta foi sublime da parte de Deus. Todos aqueles que achavam que ele era um lunático, morreram. Mas aquele que estava seguindo ao Senhor, esse deu continuidade no propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? Aleluia. Então todos nós precisamos ter a mesma ótica, o mesmo sonho. Sabe, quando Deus nos dá o sonho, nós precisamos seguir Ele. Deus nos plantou nesse lugar aqui, não foi só para ser mais uma igreja. Esse é o pensamento. Nós somos mais uma igreja. Não. Deus nos chamou aqui para edificar o reino dEle. Para ser fonte de inspiração para os demais. Sabe, tem pastores que me inspiram. Hoje eu estou andando com o pastor Marcos Noel, ele me inspira. Então eu vejo ele lá, como ele faz, ele está me inspirando. Se tornou uma fonte de inspiração. Agora nós aqui, nós vamos ser mais uma igreja na cidade, ou vamos ser uma igreja de fonte de inspiração para as demais? É isso que vai determinar onde nós vamos chegar. Se você não sonhar junto com o seu líder de célula, se você não sonhar com o seu pastor, se você não sonhar com essa igreja local, nós vamos ser sempre a mesma igreja. Agora, se você sonha com Deus, que Deus nos plantou aqui, para irmos além, aí nós vamos crescer. Aí você vai se dispor a aprender. Todo culto é uma oportunidade de virar a chave. É uma chave sobrenatural para você romper. Aí você não falta mais no culto, você não falta mais na célula. Por quê? Você entendeu. Como estão compreendendo? Então veja, deixa eu aplicar aqui a história de Noé. Deus dá uma visão nada convencional para Noé. Não era algo normal. Nunca ninguém tinha feito isso antes. Uma coisa é Deus fala para você, olha, monta uma empresa. Temos 300 mil empresas aí. Temos muitos empreendedores aqui na empresa, aqui na igreja, que têm sucesso, que romperam. Mas veja, Deus estava dando algo inusitado, algo que ninguém tinha feito. E ele creu de fato. Deus foi dando as medidas, e ele foi fazendo, e a coisa foi tomando forma. Então veja, não tenha medo, quando Deus te chamar, Ele também vai trazer todo o recurso necessário. A questão é você ter a disposição de seguir, renovar sua mente para aquilo que aos seus olhos naturais é impossível. Uma vez que você renovou sua mente natural, agora você está apto para andar no sobrenatural. Então quando Deus chama Pedro para andar sobre as águas, ele olhou, ele podia olhar naturalmente e falar, não vou, porque se eu pisar eu vou afundar. Mas ali ele decidiu, ele creu. E por isso que ele andou no sobrenatural sobre as águas. Então a nossa vida é assim. O quanto você crê, o quanto você experimenta do sobrenatural. Amém, queridos? Então veja, agora a visão também, ela nunca vai te deixar, a visão nunca te deixará ser como os outros.
O que isso quer dizer? Nunca vai te deixar ser como os outros. Quando Deus te dá uma visão, eu vou dar um exemplo aqui. Você faz parte de uma célula hoje. Você pode ser mais um membro da sua célula. Você pode ser mais um membro. Mas se Deus te der uma visão, a visão dele, você decidir andar na visão dele, você não vai ser mais um como os outros da sua célula. Não tem como. Porque você vai entender, você fala, peraí, o quê? Nosso chamado é multiplicar essa célula, eu vou aqui ficar esperando, sendo espectador? Não. Você vai falar, eu vou construir, eu vou edificar essa arca, eu vou edificar essa célula. Você vai ser um tipo de Noé lá dentro. Então você precisa entender, por que Deus te chamou. Amém? Agora veja, nós temos aqui alguns líderes na célula. Por que nós temos alguns líderes aqui na igreja? Porque eles viram o que talvez você ainda não viu. Porque se você visse o que os líderes viram, você também falava, você estava me procurando aqui, falar, pastor, eu quero liderar. Você estava procurando o seu líder e falou assim, olha, eu quero ser o próximo líder em treinamento. Então, se você conseguir enxergar, você fala, uau, esses dias, acho que foi a semana passada, gostei demais, eu estava ali, eu já vi o Zé, já encostou no Alexandre ali, e falei, quando é que é o ensaio, já estou vindo aí e tal. Bom, eu achei extraordinário. Cortaram o Zé. Quem foi o miserável? Mas veja, Deus deu um dom para ele que é notório. É notório. E ele já estava falando, eu quero fazer parte disso. Irmãos, isso é extraordinário. É ele pegar, ele não enterrar o talento que Deus deu para ele, pelo contrário. Músico inspira músico. É ele pegar e falar, nós vamos multiplicar, daqui a pouco nós vamos ter 2 bandas aqui nessa igreja, amém? Cumprindo o chamado. Daqui a pouco nós vamos ter uma banda só dos radicais livres, amém, radicais livres? Esse é o chamado. Não tem jeito. Agora, se você olhar o talento que Deus te deu e enterrar, acabou. Pastor, você cortou ele? Não. Eu falei que eu vou dar as medidas agora para edificação e fazer parte do grupo. Amém? Amém, Zé? Agora o bicho começa a pegar. Então, veja. A visão nunca vai te deixar andar no natural. Por quê? A visão que Deus te dá, ela sempre vai exigir uma posição de fé. Sempre. Quando você tem uma visão natural, você anda segundo aquilo que você consegue enxergar. Agora, quando você decide fazer a visão de Deus, ela nunca vai deixar você andar no natural. Por quê? Porque você vai precisar andar sobre as águas, você vai precisar declarar aquilo que os seus olhos não viram ainda. Abraão chegava lá e Deus muda Abraão, que era pai, significava pai de multidões. E ele se apresentava lá, muito prazer. Qual o seu nome? Abraão. Alan. E o seu? Pai de multidões. Aí ele perguntava, quantos filhos você tem? Nenhum. O que é isso? Posição de fé, você não está vendo, mas ele estava o quê? Declarando, ele estava profetizando. Deus falou que eu sou pai de multidões, então qual que é a identidade dele a partir de hoje? Pai de multidões. Deus falou que você é o filho amado, mas muitos não se sentem amados. Visão errada. Se Deus falou, se Deus deu seu único filho por amor a você, é porque Deus te ama. Cuida, te protege, zela. Você precisa entender isso. Precisa ter a visão certa. Amém, queridos? Estou preocupado com o horário aqui, mas eu vou encerrar daqui a pouquinho. Aleluia. Então nunca vai permitir. Agora veja, a visão também, ela nunca vai te deixar sem propósito. Porque muitas pessoas, elas não têm um propósito claro e definido. Não sabe o que fazer, não sabe. Você precisa entender, né? Não é somente fazer, mas é pelo qual motivo nós fazemos. Qual motivo? Deus, ele te chama para você liderar, Deus, ele te chama para abrir uma empresa, Deus chamou para você casar, mas qual que é o motivo de tudo isso?
Você precisa entender isso. Ah, pastor, a empresa é só para pagar as continhas. Olha, que mentalidade medíocre. Para não falar ridícula. Você precisa renovar sua mente urgente. Porque Deus não te chamou para ter uma empresa só para pagar as continhas. É só para aumentar a renda, pastor. Ah, quer aumentar a renda, irmão? Deus te chamou. Deus, quando chamou Abraão, ele falou o seguinte: "Se tu uma bênção." Isso não estava no combinado. Alguém está prestando atenção na palavra. Mas foi para ser uma bênção. Bênção aonde? Em todas as áreas. E nas finanças? É para você dar um bom testemunho, inclusive para os seus parentes. É quando você deixa de tomar emprestado e começa a emprestar. É bênção, é bíblico. Começa a dar, melhor dar do que receber. Mas muitos não renovaram a mente. Não, mas por que eu vou ser dizimista? E se eu dizimar e faltar? Pois é, você já está falando, vai faltar. Não renovou a mente. Por quê? Porque o que você ganha é só para pagar as continhas. A sua visão é essa. E aí você vive aquilo que você consegue enxergar. Então hoje o resultado da sua vida é aquilo que você está conseguindo enxergar. Porque se você alargar a sua visão, se você sair para fora da tenda. Então o que eu estou te falando aqui, irmãos, tem algumas pessoas que pagam muito dinheiro para chegar num coach e falar assim: já viu aqueles coaches? Você precisa enxergar fora da caixinha. De onde que ele tirou isso? Da Bíblia. Deus falou: sai da tua tenda, olha para fora. Mas aí o coach falou: a tenda é uma caixinha, você sai da caixinha e aí eu posso cobrar um monte de dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, sua visão é natural, vai ficar correndo atrás aí de coaching aí e sempre insatisfeito, porque está fora do propósito. A fonte não é o coach, não, a fonte é Cristo. Mas aí porque eu cobrei, porque o coach cobrou uma fortuna, aí você valoriza. Ah, aleluia, descobri, eu tinha que olhar fora da caixinha, agora estou olhando. Ah, miserável. Vai continuar gastando dinheiro com o coach, mas com o coach você consegue gastar dinheiro, mas dizimar, ofertar, aí não pode, porque... Dá para entender? Como muitas vezes o mundo ele vai te roubar sem você perceber. Tudo que você vê. Irmãos, fiz faculdade de administração, depois me converti, vi a palavra de Deus, se eu conhecesse a palavra de Deus, tinha facilitado muito. Muito. Então, minha esposa, aí alguns falam, mas eu não tenho tempo para fazer isso, fazer aquilo. Minha esposa estava para se tornar uma obreira na igreja, ela fazia pós-graduação na FGV de administração hospitalar. Não tinha, e era dentista, o consultório fazia tudo, não tinha tempo para estudar. E é melhor que todo mundo, por quê? Toda administração está aqui. Você começa, lá no deserto está uma bagunça geral, Deus falou o quê? Peraí, vamos separar aqui, ó, chefes de 100, chefes de 1000, e vamos organizar aqui, vamos montar um organograma. Era isso. Mas muitos não têm disposição de ler a palavra, se toda a sabedoria está aqui, mas você quer ter uma visão o quê? Do mundo, e aí vai procurar no mundo, e aí não entende que o mundo não traz satisfação. Como estão compreendendo? Então veja, se você entender o propósito de Deus, entrar nele, e aí as suas atitudes, a sua entrega, o seu tempo, os seus recursos, você entender tudo isso daí, você vai ver que as demais coisas elas começam a fluir de uma forma extraordinária. Por quê? Você entendeu agora, você está debaixo da nuvem, e debaixo da nuvem onde tem a proteção de Deus, Deus te guarda. Você precisa entender isso, amém, queridos? Aleluia. Então, o que é a visão? Para ficar mais claro aqui. A visão é o plano de voo. Então veja, todo piloto de avião, ele tem um plano de voo. O que é isso? O que é o plano de voo?
Ele sabe qual que é o seu destino. Ele sabe que ele vai pegar aqui, ele vai sair do aeroporto de Congonhas, que nem eu vou para Goiânia agora. Aleluia. Alguns irmãos vão comigo também. Nós temos a Conferência Internacional de Pastores lá, então todo ano eu vou para lá. Então você chega lá em Congonhas, o que acontece? Por que você descansa? Porque você sabe que o piloto ele tem um plano de voo. Você sabe que ele vai decolar e para onde ele está indo. Ele tem um plano de voo. Isso traz uma clareza. Então, quando Deus te dá uma visão, Ele está te dando o quê? Um plano de voo. Ele está te dando uma clareza, aonde você tem que ir, aonde você tem que chegar. No meio do processo, não dá para parar. Não dá para parar. Você tem que ir até concluir o percurso. Até concluir. Então veja, quando Deus te dá essa visão, Ele está falando, olha, Ele deu a visão para Abraão, olha, primeiro quando Ele chama, está lá em Gênesis 12, Ele chega para Abraão e falou assim, Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, no centro do mundo, e aí Ele fala assim, olha, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pastor, qual que era o plano de voo aí? Era crer. Porque Ele não deu um plano exato. Ele não deu um plano exato. Ele simplesmente falou, vai. Sai. Tem uma atitude. Sabe, muitas vezes Deus já te deu um plano, fala, monta uma empresa, mas você está aí agora, o que eu faço? Daí você quer ter todos os recursos necessários. Fala, Deus ganhar uma empresa, a empresa é grande, né? Então eu já sei, eu vou jogar na Mega Sena, porque aí se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ter o recurso para montar a empresa. Vai passar a vida inteira correndo, é igual o cachorro correndo atrás do rabo. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Por quê? Está olhando de uma forma natural. Então, quando Deus te dá sai. Tem uma atitude. Tem uma visão clara. Deus mandou sair, então eu vou sair. Para onde que é? Olha, você segue aqui pro Oriente. Então tá, então eu vou seguir. E começa a andar, começa a seguir. Mas muitos, quando Deus fala, o que acontece? Deus falou, vamos ver qual que é o próximo passo. Não, pera lá. O próximo passo é você crer, é você descansar que Deus vai prover. Então vem sobre as águas. Pedro vem sobre as águas. Ele não falou assim, então tá, eu vou sobre as águas, para eu chegar até lá, Deus vai prover uma ponte. Muitos poderiam pensar isso, mas qual que era? Qual que era a ponte? Era a fé. Só isso, você precisava crer, que ele ia pisar e não ia afundar. Então o sobrenatural, ele age dessa maneira, você precisa ter essa visão. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa renovar sua mente. Não dá mais para você liderar a sua célula e fazer parte de uma célula de uma forma natural. Não dá para você conduzir o seu casamento de uma forma natural. Porque toda visão natural vai trazer um rótulo. Qual que é a visão natural? Você olha para o seu cônjuge e fala, ixi, esse aí não tem jeito não. Já acostumei. O que você está dizendo? Que não há poder em Deus para transformar a vida do seu cônjuge. Aí você olha para a sua empresa e fala, ixi, aqui é assim mesmo e tal, parou de sonhar. Aí você fala, não, eu estou orando, pastor, eu estou orando para todo dia 20 Deus prover o imposto. Estou orando para... Mas às vezes Deus falou, você vai crescer, o que você está precisando? Você está precisando é contratar um funcionário, pagar bem ele. Fala, pastor, não estou conseguindo pagar nada. Pois é, por isso que você não cresce, por conta da sua mentalidade. Todo produto de fé exige o quê? Algo que naturalmente você acha que não dá conta. Deus falou que você vai crescer, mas você quer ter todo o controle. Mas como é que eu vou delegar para alguém? Ele não vai saber. Pronto, Sabe o que você faz? Contrata alguém que seja melhor do que você. Como vocês estão compreendendo? Pastor, mas esse cara custa caro, e daí?
Deus vai me prover muito mais. A partir de que eu contratar ele, a minha empresa vai crescer 10 vezes, vou pagar com o pé nas costas. Eu vou descansar. Como estão compreendendo? Mas às vezes você quer ter o controle de tudo. Se você tiver o controle de tudo, você não precisa de um Deus para te governar e te dar direção, porque você tem tudo. Como estão compreendendo? Então você precisa renovar sua mente, você precisa entregar a sua vida, o seu coração e o seu todo. Falar, Senhor, me governa, renova minha mente. Eu quero andar debaixo desse favor, dessa graça. Você precisa crer e ter disposição para isso. Amém, queridos? Então veja, olha só que interessante. Às vezes você anda na força do seu braço e tenta e não sai do lugar. Mas o dia em que você entende o propósito de Deus, decide andar no sobrenatural, né? Todo homem, presta atenção que eu vou falar aqui, todo homem, toda mulher, lá no seu software, lá escondidinho, lá tem uma questão de reconhecimento. Todo homem, toda mulher. Principalmente homem. Desde a sua infância, o homem está procurando uma afirmação. Ele descobre um papel, uma caneta, ele faz 3 rabiscos, ele chega para o pai e fala, ó pai, que lindo. Horrível, é um rabisco, mas o que ele está querendo? Ouvi que o pai falou, nossa filho, que demais. Aí ele sai todo animado, faz mais 4 riscos. Então, vê, desde a nossa infância, e aí não importa se você tem 40, 50, 60, 70 anos, isso está lá dentro de você. Você sempre vai estar buscando essa afirmação. E se você agir de uma forma natural, você vai passar o resto da sua vida procurando essa afirmação. Essa satisfação. Vai passar o resto da sua vida. Quando é que você resolve isso? É quando você simplesmente se encaixa na visão que Deus deu, do reino dele, do propósito dele, e aí não tem jeito. Quando você entra nessa vibe, os radicais livres, quando você entra nessa vibe, irmão, o que acontece? Quando você entra nesse propósito, não tem jeito. O propósito de Deus vai atrair pessoas. O propósito de Deus vai te colocar com conexões com pessoas chaves, para que você cresça e avance de uma forma que sozinho você jamais conseguiria. É assim que Deus faz. Então, quando você entra no propósito de Deus, Deus ele começa a te dar o quê? Uma equipe. Uma equipe de pessoas que muitas vezes são muito melhores do que você. Muito melhores. Então, eu já fui vendo, às vezes eu ando com alguns irmãos e falo, esses irmãos são melhores do que eu. Mas muito melhor. Os irmãos da tesouraria fazem umas planilhas lá que eu falo amém, né? Mas se falar, muda aqui o cálculo aqui, eu não sei, só sei abrir e ver. Só sei analisar. Mas mexer, fazer uma planilha Excel, eu não sei. Mas Deus colocou pessoas capacitadas. Eu falei, não, muda aqui, eu quero que coloque um negócio aqui, ó. Porque aqui eu entendo. Como você está compreendendo? Equipe. Ninguém consegue avançar e edificar o reino de Deus e ter satisfação sozinho. Ninguém. Pode ser o homem de Deus que for, pode ser a mulher de Deus que for, sozinho vai trazer uma grande satisfação. Falei isso alguns dias atrás sobre Elias e Eliseu. Elias era o homem que descia, o fogo, orava e o fogo de Deus descia, mas porque andava sozinho, era depressivo, pediu a morte. Como que resolveu? Dando uma equipe. Então, todas as vezes que você está no propósito de Deus, Deus vai te conduzir, vai te conectar a pessoas, para que você faça parte e esteja completamente conectado ao reino e ao propósito. Essas pessoas vão ser pessoas chaves, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Chaves. Deus vai te dar paz espirituais para cuidar, para te orientar, para te conduzir, você experimentar o que você nunca experimentou nessa vida. Mas para isso você precisa renovar a sua mente. Amém, queridos? Aleluia, o horário está avançado. Mas enfim. Sabe, quando você está conectado a essas pessoas chaves, aí não tem como, é só experimentando mesmo. Por quê? Você
começa a ter uma satisfação que é produzida pelo reino de Deus. É quando você não está fora da vontade, por mais que você conquiste. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você está fora do propósito, você pode ter 10 empresas, você pode ser o mais próximo, ter um casamento aparentemente razoável, mas sempre haverá uma insatisfação. Você nunca vai estar satisfeito. Compra o carro, 3 meses insatisfeito. Faz uma viagem, perdeu a graça. Sempre está faltando algo. Você sempre quer romper os seus limites, mas sempre está faltando algo. Mas quando você entra nesse propósito, você entende, você renova a sua mente, a primeira coisa que há é prazer, é satisfação, é deleite, é reconhecimento. Deus começa a te conectar com pessoas que são chaves para o seu crescimento e para o reino de Deus avançar, e isso te leva num grande prazer, amém, queridos? Aleluia. Então, entender a visão de Deus entender a visão de Deus para você vai definir a sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que o horário está avançado, mas feche seus olhos aí onde você está. Sabe, queridos, não é o fazer que vai te capacitar a ver. É o contrário. É ver que te capacita a fazer. Presta atenção nisso. Não é o fazer que vai te capacitar a ver. É ver a visão que te capacita a fazer. Talvez você esteja parado, porque você não está vendo. Ou se viu, não creu. Mas Deus está te chamando nessa noite a você sonhar sonhos maiores. Pastor, mas o que eu tenho é tão pouco. Então seja grato. Comece por aí. Seja grato. Seja fiel no pouco, que Deus te colocará no muito. Talvez sua célula não avança, porque você está falando, pastor, mas também aquelas vidas lá que estão lá na célula. Seja grato. Agradeça cada vida que está ali, porque Deus vai fazer o mover dele através dessas vidas. Davi estava na caverna com 400 endividados, 400 amargurados. O que ele fez? Ele reclamou? Não. Ele falou, se Deus tem essa equipe para mim, essa equipe de improvável, sabe o que eu vou fazer? Eu vou treiná-los, eu vou ensiná-los, eu vou instruí-los, e nós vamos romper o sobrenatural. E aqueles improváveis se tornaram os valentes de Davi. Sabe, se você é um improvável, não desanime. Não somente creia, porque através da sua vida, Deus vai te tornar um homem valente, uma mulher valente. Ajuste sua visão e fale, eu vou viver o sobrenatural. Aqueles homens amargurados, medrosos, escondidos dentro da caverna, Davi os treina, chama eles para fora da caverna. A palavra de Deus relata que só um deles matou 800 homens. A espada chegou a fundir na sua mão. Sabe o que é isso? A espada é a palavra. E quando fala que aquele homem matou 800 homens, é porque a palavra de Deus tinha se fundido. Ele era um com o Senhor, ele era um com a verdade. E a verdade sempre vai te levar a vencer, a conquistar. Vai ter lutas, é lógico que vai, mas você vai vencer cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Deus está renovando a sua visão nessa noite. Então creia. Se tem alguma área na sua vida que você não tem avançado, que você não tem rompido, apresente para Deus. Mas peça para que Ele renove a sua mente, traga a visão dEle, a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e é agradável, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Quantos estão com a sua visão renovada? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar o nome dEle? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.
Mas veja, não basta você aplaudir hoje, amanhã você precisa acordar crendo e declarando: pastor, eu não estou vendo nada. Abraão não tinha filhos, mas ele falava: meu nome é Abraão, pai de multidões. Faça como Abraão, faça como Noé, edifique essa arca, essa visão. Pastor, é impossível. Possível ao natural, mas creia e viva o sobrenatural. Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Espera aqui, minha esposa quer dar um recado. Amém. A esposa sentiu de orar por algumas pessoas, amém? Amém. Se você tem ouvido essa palavra e dentro do seu coração está ardendo, fala: ai, pastor, eu quero muito isso, mas eu não estou vivendo. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você agora, em nome de Jesus. Amém. Se precisar afastar um pouco a cadeira, nos ajude aí os líderes. Em nome de Jesus. Oh, Jesus amado, o Senhor é tão poderoso, tão maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, e a vida está em Ti, Senhor. Oh, Jesus, e tudo é para Ti, é para a Tua glória. Oh, Senhor, no nome de Jesus. Fique com as suas mãos na posição de receber o que Deus tem para você. Fala: Senhor, eu abro meu coração para receber tudo, Deus. Eu quero ir além de mim mesmo. Senhor, eu não posso. Eu sou ali como Abraão, mas hoje eu digo ao Senhor: eu creio nas Tuas promessas para a minha vida, e eu quero me apropriar de cada uma delas no nome de Jesus. Oh, Jesus amado, Senhor, nós queremos declarar agora, em nome de Jesus, a Tua bênção, Senhor.